Não, o Corinthians não carilou. Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e especialmente comentar aqui para fomentar esse fórum de discussão e de debate para a gente estar sempre conversando junto. O Corinthians não carilou, é óbvio que está circulando aí nas redes sociais esse meme, né, essa ideia de que o Thiago Nunes deu para trás ou ele desistiu das suas convicções e do seu propósito de tornar o time do Corinthians um time mais ofensivo e ele cedeu às pressões externas e internas do Corinthians por resultados e por conta disso ele acabou abdicando dessa ideia, né? Algumas coisas aí são válidas e outras não. Vamos contextualizar um pouco. Primeiro que eu vejo uma luz no fim do túnel desse Corinthians. Eu vejo potencial. Por quê? Porque não é fácil você ter 54% de posse de bola na arena do Grêmio. É claro que a posse de bola em si, eu já falei isso num outro vídeo que segue até como sugerido para você aqui, ou aqui, não sei, mas a posse de bola não é tudo no futebol, é óbvio. Mas por que a posse de bola é um dado importante? Porque com ela o time consegue chegar com mais qualidade numa zona em que as coisas começam a se resolver. O Corinthians hoje chegou diversas vezes na zona que eu chamo de zona do Luan, a zona da intermediária do time adversário, né? O que faltou para o Corinthians hoje foi gente nessa zona do campo, foram jogadores, atletas nessa zona do campo, para dificultar a defesa do Grêmio, que estava muito bem, nem precisou trabalhar muito no jogo de hoje, né? Por quê? Porque o Corinthians chegava até a zona do Luan e dali não tinha uma projeção sem a bola dos dois laterais. O Sid Clay um pouco fez, o Michel Macedo não conseguia fazer a transição, se projetar no campo de ataque quando o Corinthians estava com a bola por ali. E dos dois volantes, nem Gabriel e nem Cantilho tem essa característica de se projetar no campo de ataque sem a bola. Por isso que o Ederson fez falta hoje. Além desses dois laterais e dos dois volantes, não preciso nem comentar sobre os pontas do Corinthians, que na verdade são meias, jogando improvisados, né? Faz sentido você ter isso se você tem dois laterais que conseguem suprir essa falta de profundidade, mas hoje o Corinthians só tinha um, que era o Sid Clay. Em outros jogos, o Corinthians também só tinha um, mas geralmente era o Fagner, porque o Carlos Augusto também não sobe. Mas pelo menos o Carlos Augusto dá a consistência defensiva que o Michel Macedo não dá. Então, quando o Corinthians... Por que eu digo que tem uma luz no fim do túnel? Porque quando o Corinthians tiver o Fagner à disposição para jogar junto com o Sid Clay, primeiro ponto. Quando o Cantilho estiver em melhor forma física, sendo que agora que ele está readquirindo essa forma, ele veio de um tratamento de coronavírus e depois de muito tempo parado, o próprio Thiago Nunes falou que ele voltou num nível físico muito abaixo. E quando o Corinthians conseguir pegar transformar o Arauz, consolidar, melhor dizendo, o Arauz como um jogador para fazer essa mesma função no lugar do Ramiro, que é um jogador mais defensivo, que tem pouco a agregar nas infiltrações, na agressão, é um jogador que agride muito pouco com a bola, né? Ele não ousa ir ao ataque, descarregar a bola, o Arauz consegue isso muito mais. Então eu vejo o Corinthians com Vital, com Arauz, com Fagner, com Sid Clay. Então você tem dois meias jogando pela ponta, mas dois caras que sabem trabalhar bem a bola e agridem, chutam de média distância, sabem tem infiltração também. O que estiver jogando pela meia direita vai ter também um corredor mais de profundidade ali para tabelar junto com o Fagner. Então vejo isso e vejo Cantilho e Ederson jogando juntos de alguma forma nesse meio. Porque o Cantilho seria o jogador que fica mais e o Ederson seria o jogador, esse cara de projeção que o Corinthians não tinha no meio campo hoje. Então a bola chegava no Luan, só tinha o Jô na frente dele. E aí se só tem o Jô, tem 4 defensores para marcar um cara, ali fica muito fácil, fica muito cômodo para a defesa do Grêmio, né? Mas vamos falar um pouco sobre a bola ter chegado até o Luan. Isso já é um mérito do Corinthians, essa transição do Corinthians pelo chão, sem a ligação direta, buscando trabalhar a bola de primeira, com toques curtos, com toques rápidos. O Corinthians fez muito bem hoje. É claro que isso é insuficiente para uma equipe de futebol merecer vencer um jogo. O Corinthians hoje deu poucos chutes a gol. Mas no último jogo contra o Grêmio, o comandante era Fábio Carille.
no ano passado na Arena do Grêmio. E o Corinthians teve míseros 35% de posse de bola. E detalhe, num time que já jogava junto o ano inteiro. Então, além de todas essas ponderações que eu fiz, o Corinthians só começou a rodar esse time que está nessa engrenagem de agora contra o Red Bull Bragantino. Faz 5 jogos, gente. O Corinthians só tem 5 jogos com essa formação, com essa ideia de jogo implementada. E você já vê alguma evolução, porque o Corinthians consegue sair com ela trabalhada. Falta, como o Thiago Nunes destacou muito bem na coletiva hoje, o último terço. E para isso precisa de mais jogadores por ali, se infiltrando e chegando para abrir mais espaço para o Jô também poder jogar mais, para ele poder receber mais a bola. Tem que ter mais gente dividindo a atenção da defesa adversária ao lado do Jô. E quem vão ser essas pessoas? O Fagner, o Ederson, né? São 2 jogadores que vão poder fazer isso. O Ramiro trocando, substituído pelo Arauz. O Arauz hoje entrou muito bem mais uma vez. Eu acho que é inevitável pensar em colocar o Arauz ali no lugar do Ramiro. Então, jogadores que tenham essa característica. Então, o Corinthians não carelou. O Carille, com o Carille ano passado, tivemos 35% de posse de bola e tomamos o mesmo sufoco contra o Grêmio. Hoje tomamos sufoco, mas tivemos 54% de posse de bola, o que significa que nós estamos em um caminho. Há um caminho. Não significa que nós estamos bem hoje, mas o caminho existe. Hoje nós tivemos 54% de posse de bola contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Não é fácil, não é. Pouquíssimos times do Campeonato Brasileiro vão chegar lá e vão fazer isso. O Grêmio é candidato ao título, gente. Nós não estamos enfrentando qualquer time, o 15 de Limeira, com todo respeito, a Inter de Limeira, o 15 de Piracicaba. É o Grêmio. É um dos 5, 6 candidatos ao título junto com o Corinthians. E o Corinthians conseguiu equilibrar a posse de bola, né? Então, quando tiver esse tipo de situação, eu acho que vale a gente refletir um pouco. O Corinthians não está carilando, o Corinthians está encontrando uma identidade de jogo que, quando tiver todos os jogadores à disposição para observar essa falta de volume no último terço e colocar mais gente ali para dividir a atenção com o Jô, o Corinthians vai retomar o caminho do bom futebol, é uma questão de tempo. Talvez não seja um time que agrida tanto na marcação, que suba tanto as linhas, como era aquele primeiro esboço de Corinthians do Thiago Nunes do começo do ano, até porque saiu o Pedro Henrique, que era um zagueiro mais rápido do que o Avelar, que está agora. O próprio Camacho e Cantilho, que eram a dupla de volantes do primeiro semestre, os dois não jogaram juntos ainda na volta da parada por questões de que quando um estava bem fisicamente, o outro caiu, né? O Cantilho não conseguiu se consolidar ainda, mas vai se consolidar. A gente já viu todo o potencial que o Cantilho tem para dar para o Corinthians. Então, assim, o Corinthians tem um caminho. Vamos avaliar o Corinthians depois de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, com 10 rodadas jogando com esse time. O Grêmio joga junto há 5 anos com o Renato Gaúcho. Então não dá para comparar estágios de evolução tão diferentes, né? E eu acho que esse Corinthians tem potencial para chegar num nível de jogo parecido com esse do Grêmio, porque é isso que o Thiago Nunes busca com esses atletas, né? Vamos esperar, vamos aguardar, dá tempo ao tempo. O Corinthians não está carilando, lembrem-se desse dado da posse de bola. Forte abraço.